então, queridos, se nós recebemos uma nova aliança, estamos debaixo de uma nova aliança, se nós recebemos um novo acordo, como é que vai se dar então punição? Porque todo mundo procura punição. Se existe uma aliança, se existe um acordo, se existe um conserto, tem que ter punição. Vamos então para Lucas. Lucas capítulo 16, nós vamos encontrar uma passagem que está do versículo 19 ao versículo 31. Nós vamos ler apenas alguns versículos. Diz assim: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele homem. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. Morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Morreram, e depois que eles morreram, a Bíblia diz que foram para lugares diferentes. O rico foi para um lugar de tormenta. Lázaro foi para o seio de Abraão, para o céu, para um lugar de descanso. E o rico, atormentado de onde ele estava, ele pede um socorro a Deus. Ele pede um alívio do seu tormento. E aí Abraão, que figura Deus, diz o seguinte: Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, ao passo que Lázaro somente males, mas agora ele é consolado e tu atormentado. O que essa passagem nos revela? Que existia um homem rico e que ele vivia, diz aqui no primeiro versículo, no 19, ele vivia regalada e esplendidamente. E aí a gente faz uma relação, Lázaro que era pobre e humilde. Nós então o relacionamos àqueles que obedecem a Deus, que servem a Deus, não necessariamente que isso seja uma regra, quem é pobre serve a Deus e quem é rico não serve, não é isso. E o rico que vivia de uma forma regalada seria aquele que não agrada a Deus, que não serve a Deus. Mas esse rico recebeu a punição enquanto estava vivo? Não, a punição dele foi depois. O que essa parábola que o próprio Jesus falou nos ensina? Que nessa vida, no tempo da graça, Deus não castiga ninguém nesta vida. No tempo do segundo acordo do Novo Testamento, da nova aliança, nesta vida, Deus não pune ninguém. Aqui podem existir consequências dos erros. Consequências dos erros que eu cometo podem existir nessa vida. Se eu não como bem, se eu não faço atividade física, eu posso ter algum problema de saúde. Então, pegando o exemplo do coronavírus, supondo que o coronavírus veio porque um grupo de pessoas se alimentou de animais que hospedavam o vírus. Se fosse, por exemplo, uma arma biológica criada, isso é punição de Deus? Não, não é punição de Deus. É consequência de uma ação. Uma ação que alguém teve, que um grupo teve. E aí veio a consequência. Não é Deus punindo, não é Deus castigando ninguém. Nesta vida, todos são livres para fazerem o que quiser, inclusive não servir a Deus. O que virá é depois. Aí sim, vida eterna já é uma outra história. Aqueles que servem a Deus, aqueles que têm Deus como seu Senhor, que aceitam o sacrifício de Cristo, têm a garantia de uma vida eterna, onde não há choro, não há sofrimento, não há lágrima. Terá paz, justiça. Aqueles que não servem a Deus, aqueles que não aceitam o sacrifício de Cristo, têm também uma promessa de tormento na vida eterna. É isso que vai acontecer. Nós precisamos entender isso. E aí, queridos, para a gente encerrar, já estamos chegando ao fim. Para nós encerrarmos, nós precisamos entender o seguinte, que nós precisamos mudar a nossa postura. Ninguém deve ser levado ao conhecimento de Deus por medo. Um Deus que mata, um Deus que fere, um Deus que oprime, um Deus que pune, um Deus que castiga. 1 João capítulo 4, versículo 18. No amor não há medo. Antes,
O perfeito amor lança fora o medo, porque o medo produz tormento. Aquele que teme não é aperfeiçoado em amor. O amor, onde existe amor, não existe medo. Eu não posso ficar apresentando esse Deus maléfico, esse Deus que aterroriza, esse Deus que atormenta, esse Deus que encarcera. Esse não é o Deus que eu conheço. Esse não é o Deus da nova aliança. Esse não é o Deus do novo acordo. Esse não é o Deus que Jesus falou. Esse não é o Deus que Jesus apresentou. E nós precisamos ter esse cuidado. Não vamos levar ninguém a conhecer a Deus por medo, porque essas pessoas não conhecerão a Deus. Elas apenas terão medo de Deus. E não é isso o que Deus quer. Lá em Colossenses capítulo 2, no versículo 8, nós vamos encontrar o apóstolo orientando o seguinte, Colossenses 2, versículo 8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Aí o apóstolo orienta os irmãos de Colosso dizendo, olha, tenham cuidado para que vocês não fiquem que vocês não sejam presas daqueles que utilizam filosofias e vãs sutilezas segundo a tradição dos homens. Nós precisamos ter cuidado para que nós não sejamos presos, escravizados por um tipo de filosofia que os homens têm anunciado, por um tipo de evangelho que algumas pessoas, de uma forma deturpada, têm ensinado. Nós precisamos ter esse cuidado. Vamos conhecer a verdade para que essa verdade nos liberte. Vamos ter cuidado com aquilo que nós lemos, cuidado com aquilo que nós ouvimos. Não vamos descontextualizar a Bíblia, não vamos descontextualizar os textos bíblicos. Você ouviu alguma coisa? Leu alguma coisa? Vai lá, coloca isso que você ouviu, isso que você leu num contexto. Lê todo o contexto, analisa, para depois você ter um discernimento sobre aquilo que você leu ou aquilo que você ouviu. E para encerrar, eu quero ler com os irmãos Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E aqui eu volto a dizer para vocês, Deus não faz mal a ninguém. Deus não é um Deus que cria o mal para punir, para castigar ninguém. Não é isso que Deus faz. Porém, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Tudo que acontece pode vir para o nosso bem, pode vir para nos ensinar alguma coisa. Deus pode se utilizar de qualquer mal, de qualquer infortúnio, de qualquer calamidade, de qualquer situação ruim para nos ensinar, para nos aperfeiçoar. Não quer dizer que ele criou, quer dizer que ele se utilizou. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Todas as coisas cooperam para o seu bem. Que nós possamos tirar uma boa lição da crise que nós estamos enfrentando. Que nós possamos conhecer melhor a Deus nessa crise. Que nós possamos entender os propósitos de Deus nessa crise. Não que Ele tenha criado a crise. Não que Ele tenha trazido esse mal para nós, matado tanta gente. Não que Deus tenha matado tantos inocentes. Não é isso. E que Deus então possa te dar o entendimento necessário. Que Deus possa nos dar o entendimento necessário. Que nós estejamos livres. Que nós saibamos que essa crise não é um castigo de Deus para o povo. Não foi Deus quem estabeleceu a crise para castigar, para punir ninguém. Nós somos livres, vivemos a graça de Deus. Nesse tempo, o sol, a chuva, vem para todos, o ar é para todos, todos são abençoados, justos e injustos. Agora, a vida eterna, aí sim, existe bênção, existe recompensa, existe galardão e existe maldição. Existe paz e existe tormento na vida eterna. Depois desta vida, o dano para a consequência para quem não está com Deus, a consequência para quem não está em Cristo é a segunda morte, que nós que estamos com Cristo não enfrentaremos, não passaremos. Que nós tenhamos esse entendimento, que nós tenhamos esse conhecimento. E conhecereis a verdade,
e a verdade vos libertará. Não deixem-se serem presos por filosofias e vãs sutilezas. Busquem o conhecimento da palavra de Deus e nós verdadeiramente seremos livres. Que Deus nos abençoe.